Olá, boa noite, amados e amadas do Senhor Jesus. Vamos aqui dar sequência ao nosso estudo Famílias Fortes, Igreja Forte. Hoje estaremos mais uma vez meditando na família de Lázaro, Maria e de Marta. Como já dissemos, que nos 4 evangelhos aparece o carinho do Senhor Jesus para com essa família. Mas também eu não gostaria de lembrar, hoje, dia 20 de maio de 2020, quarta-feira, é aniversário da nossa amada primeira igreja presbiteriana de Senador Canedo. E eu gostaria desde já de, primeiramente, agradecer a Deus por essa rica oportunidade de fazer parte dessa igreja. Quero agradecer aqui ao conselho dessa igreja, ao pastor Deneval, que nos tem confiado o trabalho aqui na congregação Vida. Então somos gratos a Deus por fazer parte deste povo. E também em nome da congregação, eu gostaria aqui de deixar o nosso abraço à nossa mãe, à nossa igreja mãe, deixar o nosso abraço aqui, que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, aqueles que começaram esse trabalho, aqueles que o Senhor acrescentou no decorrer do caminho, e que aqueles que ainda virão para fazer parte dessa grande família chamada Primeira Igreja Presbiteriana de Senador Canedo. Louvado seja Deus por essa igreja. Agora, amados e amadas do Senhor, sem mais delongas, vamos dar aqui, vamos estar participando aqui do texto em que vamos meditar nessa noite, mais uma vez lembrando, falando da família de Marta, de Lázaro, Marta e Maria. O texto de hoje ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 6 ao versículo de número 13. Mateus, capítulo 26, do versículo 6 até o versículo de número 13, onde diz assim a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: por que esse desperdício? Pois esse perfume podia ter sido vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Vamos orar, amados? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais um ano de vida da primeira igreja presbiteriana de Senador Canedo. Queremos te agradecer, ó Deus, por cada família aqui representada, que o Senhor, ó Deus, tem cuidado, muitos desde até no começo, outros no decorrer da caminhada. E também, ó Deus, sabemos que muitas vidas o Senhor ainda trará para a glória do teu nome. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre este povo, que, ó Deus, as tuas bênçãos multiplique sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, glorificar o teu nome, ó Deus, desde quando, ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos tem chamado para, ó Deus, esta grande obra. E agora, ó Deus, queremos entregar essa palavra nas tuas mãos, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, esse texto que nós lemos hoje, lembrando, vai falar acerca de uma família que é muito mencionada nos 4 evangelhos aqui pregados e vividos por Jesus. Nós vamos ver que essa família era muito amada por Jesus em seu ministério aqui terreno. Aqui nós temos algo que nós podemos tirar aqui desse texto, algumas curiosidades nesse texto. No versículo de número 7, o Senhor Jesus vai falar de um vaso de alabastro, ou seja, era um vaso de um mármore branco, ou seja, ele era usado como um jarro de luxo. E também no texto aqui, como diz lá em Marcos, no capítulo de número 14, vai dizer que era um nardo puro,
né? O nardo puro era um perfume muito raro, feito de raízes secas de uma planta que crescia no Himalaia. Ou seja, era algo muito raro, era um perfume muito raro e muito caro. Marcos, capítulo 14, ele vai dizer que ela quebrou o alabastro porque ele estava selado. Geralmente esse vaso de alabastro ele tinha um gargalo onde havia um selo ali por cima. E por que esse selo? Porque geralmente dentro desse vaso muito caro carregava-se ali essências muito preciosas, como óleos e nardos e etc. Então ela quebrou ali esse selo que havia nesse alabastro. Em João, no capítulo 12, que também vai narrar esse texto, no versículo de número 3, vai dizer que ele era muito precioso. Esse vaso com esse perfume que havia ali dentro era mais ou menos equivalente a 1 ano de trabalho, né? Então, ou seja, se nós trouxermos isso para os nossos dias de hoje, seria mais ou menos cerca de 13 mil reais, né, esse vaso com este perfume. Né, no texto, né, de João vai falar que havia dentro desse vaso 1 libra, né, desse nardo puro, que era mais ou menos 450 gramas de perfume, ou seja, uma quantidade suficiente para ali banhar todo o corpo do Senhor Jesus. É por isso que alguns evangelistas vão dizer que a unção foi na cabeça, e João vai dizer que ela também ungiu os pés do Senhor Jesus. Provavelmente esse bálsamo que desceu sobre a sua cabeça, né, ele correu por todo o seu corpo até os seus pés. Então, nós podemos ver aqui, né, nesse texto, o ungir a cabeça era algo que era normal ali para os judeus. Mas o fato dessa mulher ter ali ungido também os pés do Senhor Jesus e enxugado com seus cabelos, era algo de uma homenagem especial, uma devoção, uma humilhação muito grande por parte daquela mulher. Então, o versículo 4 e o versículo de número 6, por ela ter feito isso, alguns dos discípulos de Jesus, né, João vai citar dizendo que era Judas, o que disse ao Senhor Jesus, mas aquilo ali vai desmascarar esse interesse, esse falso interesse pelos pobres, o interesse artificial. Jesus, ele vai dizer ali, olha, isso nunca é desperdício, né? Tudo que se faz para o Senhor Jesus na nossa vida, nada é desperdício, nada é jogado fora. Então, ou seja, nunca é desperdício a adoração ao Senhor Jesus, pois Ele está acima de tudo e de todos. Tudo que fazemos aqui nesta terra tem que ser para a honra e glória do nome dEle. Uma outra coisa que eu acho interessante aqui, que Jesus ele vai falar com eles, olha, porque vocês estão preocupados com os pobres, mas os pobres vocês sempre vão ter. Sempre haverá os pobres. E Jesus não diz que não era para eles ajudarem os pobres, mas ele diz, olha, vocês sempre terão pobres. Os pobres sempre vão viver entre nós. Ou seja, isso quebra um pouco aqui a teologia da prosperidade que hoje é pregada aqui. Quando nós vamos ao Senhor Jesus, né, nós deixamos de ser pobres, nós, né, nós podemos ganhar, conquistar coisas. Mas o Senhor Jesus vai dizer que, olha, no meio da igreja sempre vai haver os pobres. Então, amados, isso quebra um pouco a mística dessa teologia da prosperidade. Mas agora, indo aqui para o texto, para que nós possamos ver acerca de famílias fortes, igreja forte, eu queria dizer acerca do que esta mulher fez, do que esta mulher entregou para o Senhor Jesus ali. O que isso significa para nós? O que isso pode trazer também para nós, para as nossas famílias hoje, para termos famílias fortes e uma igreja forte? A primeira coisa que nós podemos ver nesse texto aqui é que famílias fortes deixam um legado. Famílias fortes deixam um legado. Se nós formos olhar aqui no texto, muitos discriminaram por ela ter jogado o perfume, por ela ter derramado aquele perfume muito precioso sobre Jesus. Mas o curioso é que Maria, ela não quis deixar aquilo de herança, ela não quis deixar aquilo para alguém, ela não quis deixar aquilo para um momento especial, porém, ela queria deixar um legado. O que o Senhor Jesus vai dizer aqui, quando Jesus diz,
olha, o que esta mulher será lembrada para sempre, como uma mulher que praticou uma boa ação para comigo. Amados, legado é aquilo que nós transmitimos a outro e que passa de geração em geração, algo que é transmitido para a posteridade. O que Maria fez, como o Senhor Jesus alertou aqui, isso iria ficar marcado na história. Isso iria ficar marcado para todo sempre. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro de uma amiga missionária, né, uma moça lá de Petrópolis, e muito bonita, era uma jovem muito bonita, e que ela resolveu abrir mão dos seus sonhos de ser mãe, de ser esposa, né, de construir uma família. Ela deixou esse seu sonho para servir ao Senhor Jesus. Ela, na época, também foi muito criticada pelos familiares, pelos amigos, dizendo, olha, moça, mas você é uma moça tão bonita, poderia arrumar um bom casamento, mas ela resolveu abrir mão do seu benefício para poder deixar um legado. Essa moça foi missionária na África durante muitos anos, deixando ali um legado grandioso para a glória de Deus. Muitas vezes nós também precisamos deixar, como família, deixar um legado. Quando nós morremos, por exemplo, se você pensar aí agora, nós paramos para pensar, como se lembrarão de nós? Qual vai ser o legado que nós vamos deixar para a posteridade? Que associação as pessoas irão fazer para conosco, para com nossas vidas? O que irão dizer de nós? O que irão lembrar de nós? Será que eles vão lembrar assim, nossa, lembrar como era pão duro, lembrar como era mão fechada, que não abençoava ninguém, lembrar como tratava mal a família, com rispidez? Como que nós seremos lembrados? Ou seremos lembrados como aquela pessoa que era liberal para com a obra de Deus, para que aquela pessoa que abria a porta da sua casa para pessoas pregarem o Evangelho, pessoas que contribuíam, mesmo com dificuldade, mas contribuíam ali para a obra do Senhor Jesus. Pessoas, amados, que passaram pela nossa igreja, que deixaram legado. Se você for pensar aí hoje, várias pessoas que passaram pela primeira igreja de Senador Canedo que deixaram um legado. Eu quero lembrar aqui de uma que eu convivi pessoalmente, o presbítero Iron, passou aqui por nós e deixou um legado maravilhoso, deixou um legado não somente para a congregação, mas também para a minha vida, de como viver um evangelho sério, de como viver um evangelho mesmo com circunstâncias adversas, mas uma pessoa que sempre estava ali, estava sempre pronto para conduzir a igreja do Senhor. Uma das coisas que me chamou a atenção no presbítero Iron, né, e que deixou de legado para todos nós, foi o fato de quando ele foi para o hospital, o curioso que ele sabia que ia operar, que havia um certo risco, mas ele deixou, né, o dízimo e a oferta dele. Ele falou, não, isso aqui é meu dízimo e a minha oferta, para entregar para o Senhor. Ou seja, a confiança total em Deus, mesmo em meio à adversidade. Foi um homem que deixou um legado para nós. Olha, primeiro lugar na minha vida é Deus. E qual legado que nós vamos deixar quando nós partirmos dessa aqui? Qual legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa esposa? Então, amados, algum legado nós precisamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, para a geração que vai suceder às nossas famílias. E que legados que nós podemos deixar para essa geração futura? Nós podemos deixar um legado de honestidade, de integridade. A palavra de Deus diz em Jó, no capítulo 1, versículo 1, diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então, este é o legado que nós poderemos deixar para as nossas famílias. Um legado de honestidade, um legado de integridade para com Deus, um legado de amor para com a obra da igreja, né? Assim como eu tenho certeza que muitas pessoas, como eu já disse aqui, do legado deixado pelo presbítero Iron, e hoje aqui na congregação muitas pessoas seguem esse legado. A gente vê que nesse momento de crise, nesse momento onde as pessoas estão vivendo, né, muitos estão tendo o salário cortado, muitos estão perdendo salário, muitos estão perdendo emprego, mas a gente vê também que tem pessoas
que mesmo sem trabalhar, mas tudo que ganha, a primeira coisa é separar a primeira parte do Senhor. E eu vejo isso assim e me alegra muito em saber que ainda há pessoas que, mesmo em meio à dificuldade, continuam com sua fidelidade ao Senhor, continuam sendo fiéis ao Senhor. E eu digo que esta pessoa, os seus filhos estão vendo isso, que você mesmo em meio à dificuldade, mas você está sendo fiel ao Senhor, que você está sendo fiel à casa de Deus. E isso é um legado que tem pessoas que têm deixado para mim. Muitas vezes as pessoas acham que o pastor ele não recebe nada da igreja, mas eu tenho aprendido muito aqui com essa congregação, eu tenho aprendido muito aqui com os membros dessa igreja, que mesmo em meio a tanta humildade, né, mas é um ajudando o outro, um erguendo o outro. Então, amados, é isso que nós temos deixado de legado para este povo. O legado do amor à igreja do Senhor Jesus, né? O legado de vivenciar essas coisas. Então, nós temos que começar para deixar o legado, temos que começar a vivenciar isso hoje, a vivenciar isso agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, em famílias fortes, seus membros levam a Deus as necessidades uns dos outros. Em famílias fortes, seus membros levam a Deus as necessidades uns dos outros. Olha o que vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 11, o versículo de 1 a 3. Diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, amados, aqui nós encontramos uma família em dificuldade, onde um membro estava doente. Mas o texto diz que então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: olha, aquele que tu amas. Então essas irmãs nos dão um ensinamento extraordinário, que devemos levar as nossas preocupações em relação aos nossos queridos a Deus, a Jesus, entregar para Ele. Muitas vezes, amados, achamos que devemos compartilhar com Deus somente enfermidades do corpo, mas também esquecemos das enfermidades da alma, daqueles que estão se perdendo, daqueles que estão perdidos, enfermidades, né, do coração. E isso tem acontecido, tem afastado muito mais as pessoas do que a enfermidade do corpo. Qual é a necessidade hoje, se você parar para pensar, que o seu filho tem, que você tem que compartilhar com Deus, né? Hoje nós temos visto muitos filhos de crentes que estão se perdendo pelo mundo. Muitas vezes achamos que, passando a mão por cima, que adulando, que vamos fazer alguma coisa. Eu vejo muito no Facebook, né? Agora umas fotos que dizem assim: meu filho foi criado na igreja. Mas só que o curioso é que a foto aparece os filhos dormindo. E é o que acontece hoje nas nossas igrejas. Estamos trazendo os nossos filhos para a igreja, mas eles estão dormindo. Pessoas, jovens, crianças que vêm para a igreja simplesmente para lanchar ou para rever os amiguinhos, enquanto na verdade não estamos ensinando aos nossos filhos a adoração a Deus, a verdadeira adoração. E quando eles crescem, eles se perdem, porque não foram ensinados a como adorar realmente, verdadeiramente a Deus. E por isso não entendem isso. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, primeiramente para a nossa família, para os nossos de casa. E nós temos que compartilhar com Deus. É compartilhar com Deus, é orar, mas é também vigiar. É ver os sites que os seus filhos estão entrando. É ver o que eles têm colocado no Facebook, na internet. É estar em cima. É corrigir, é admoestar. É isso que nós temos que fazer. Para isso que nós somos chamados. Também, qual a necessidade do cônjuge que você precisa compartilhar mais com Deus? Muitas vezes vivemos reclamando dos nossos cônjuges, que não são aquilo que nós queremos, que não são aquilo que nós achamos que seria. Então, muitas enfermidades conjugais poderiam ser solucionadas se compartilhássemos mais intimamente com Deus.
Não levar para as redes sociais, não ficar despejando os nossos venenos nas redes sociais ou com outras pessoas, não. É levar para o Senhor. Esposa, você quer um marido romântico? Ore. Esposa, você quer que o seu marido se envolva mais na obra de Deus? Ore. Esposo, você quer uma esposa submissa? Ore. Esposo, você quer uma esposa que atenda às necessidades emocionais suas? Ore. Busque ao Senhor. Às vezes estamos lutando para mudar o nosso cônjuge, mas da nossa forma. Queremos que eles sejam iguais a nós, mas não estamos buscando em Deus para que Deus transforme o coração, porque quem transforma o coração do homem não é o homem, é Deus. A gente vê isso muito claro dentro dessa família, Marta, Maria e Lázaro. O texto, quando Lázaro morre, e Jesus vai para ressuscitá-lo, quando ele chega ali perante ao túmulo, ele fala, tirai a pedra. Jesus poderia muito bem fazer ali um gesto, aquela pedra sair, ou explodir, ou sei lá. Mas tem coisas que o homem pode fazer. Tem coisas que nós podemos fazer. O tirar a pedra, nós podemos tirar. Mas o ressuscitar o morto, só Deus poderia fazer. Então, amados e amadas do Senhor, tire a pedra. Tire a pedra do coração. Abra o seu coração para Deus. Coloque a sua família na presença de Deus. Coloque o seu filho na presença de Deus. Sua esposa, seu esposo na presença de Deus. Ore, tire a pedra do seu coração, tire aquilo que tem magoado o seu coração, porque o milagre da vida, só o Senhor Jesus pode fazer. A transformação real e completa na vida do ser humano, somente Deus pode fazer. Eu vejo aqui um testemunho da dona Ruth Graham, que ela diz que a função dela era amar e orar pelo Billy. E a função de Deus era transformar, fazê-lo bom. Então, olha que coisa interessante aqui, né? A nossa luta é com a oração. Nós temos que orar, nós temos que vigiar, buscar ao Senhor, porque quem faz a obra é Ele. Então, se você quer que algo mude no seu filho, ore a Deus, busque ao Senhor. Viva a Deus com a sua própria vida, não somente em palavras, mas com suas atitudes. Filhos, querem ter pais que te deem mais atenção? Orem. Pais, querem que seus filhos sejam obedientes? Orem. Querem ter filhos salvos para Jesus? Ore. Você quer ver a sua família toda salva por Jesus? Ore. Busque ao Senhor. Busque a Deus. Uma outra ilustração que eu achei interessante desse estudo foi quando fala de um homem crente que ele via os seus filhos todos se perdendo. E ali, ele abrindo no texto de Atos, capítulo 16, no versículo 31, que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diz o texto aqui, diz a história, que este homem abria dentro desse texto todo dia e batia em cima desse texto com o dedo. E orava a Deus pedindo para que o Senhor convertesse os seus filhos. E conta a história que aquela Bíblia ficou rasgada, furada, mas que um dia o Senhor atendeu a oração daquele homem. Que nós também, amados, possamos fazer da mesma forma. Eu quero aqui terminar esse texto deixando para nós algumas perguntas. Que legado você recebeu e que você hoje pode pôr para fora? Que legado que você quer deixar para os seus filhos, para os seus queridos, para os que estão à sua volta? O que nós temos que levar ao Senhor Jesus para que Ele transforme a vida dos nossos filhos, esposos, esposas, dos nossos entes queridos? O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? É nos achegarmos mais ao Senhor. É lembrarmos, irmãos, amados e amadas do Senhor, que este é o momento que Deus tem nos dado para renovar as nossas vidas. Esse é o tempo que Deus tem dado para que nós realmente venhamos a provar quem são os verdadeiros crentes. Porque é agora, nesse momento de isolamento da igreja, é que nós temos que vigiar e honrar o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, vemos aí pelas redes sociais muitas pessoas que não têm honrado a Deus, que não honram a Deus em momento nenhum. Pelo contrário, têm envergonhado o Evangelho.
Que legado é esse que você vai deixar? Temos visto nesse momento de aflição, de perdas, pessoas que têm sido fiéis ao Senhor, pessoas que têm sido ali pontuais com o Senhor, na obra de Deus, têm acreditado nessa obra e têm acreditado que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, amados e amadas do Senhor, vamos continuar buscando ao nosso Deus famílias fortes, igreja forte. Que nesse momento de pandemia, que estamos todos nós aqui, reclusos, que nós possamos viver esse evangelho dentro do nosso lar e espalharmos por todo o Senador Canedo, por todo o estado de Goiás e quem sabe até para todo mundo. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, ó Deus. Louvamos o teu santo nome, ó Deus, na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, mais uma vez, entregar, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos. Te agradecer, ó Deus, mais uma vez, por mais um ano de vida dessa igreja. E pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha transformar as nossas vidas para a glória do teu nome. Que nós possamos ser famílias fortes, para que tenhamos uma igreja forte. Ó Deus, haja nos nossos corações, haja no coração daqueles que nós amamos, haja primeiramente, ó Deus, em nossos corações, que nós venhamos ser transformados pelo Senhor, para podermos, ó Deus, também transformar vidas para a glória do teu nome. Assim eu oro, Deus, agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo muito que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Mais uma vez, um grande abraço a toda a igreja de Senador Canedo. Aqui fica o nosso abraço, os nossos parabéns e que Deus continue a nos abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.